Oi, meu nome é Juliana Slicker e a gente vai conversar sobre constelação familiar. Gente, nesse quadro de conversas eu venho trazendo algumas questões, alguns textos que eu recebo como comentários aqui nos vídeos do YouTube, para a gente conversar mesmo, ter uma conversa mais franca e aberta sobre o pensamento sistêmico. Gosto e sempre quero lembrar que não são as minhas opiniões pessoais, não é um olhar cheio de julgamento, é simplesmente um olhar sistêmico, como a gente pode olhar e abordar algumas questões da nossa vida, tá bom? Quando eu trago aqui o exemplo de alguém, é também porque é um exemplo que pode servir para outras pessoas. Primeiro de tudo, se você chegou agora no canal, sabe que tem vários outros vídeos como esse. É só você se inscrever aqui para não esquecer do canal. Depois você vem com calma e assiste todos os vídeos. Então se inscreva, clica no sininho também que aparece aqui embaixo. Não no vídeo, aqui embaixo do vídeo. Vamos deixar claro, para que você seja notificado quando tem vídeos novos, tá bom? A gente tem vídeos novos todas as semanas. Então vamos lá, eu vou colocar a pergunta aqui na tela também, mas vai ficar pequenininho porque o texto é grande, então eu vou lendo, tá? Como eu faço para parar... Quem perguntou foi a Gel. Como faço para parar de atrair homens traidores? Já vi que isso é sistêmico da minha família. A minha avó foi abandonada com 2 filhos aos 17 anos. Meu avô a traiu e a deixou por outra mulher. Desde então ela não ligou para os filhos. Quem criou a minha mãe e o meu tio foi minha bisavó. Minha mãe cresceu revoltada, pois nunca teve amor por parte dos pais. A minha avó, com trauma do casamento que não deu certo, nunca mais casou e faleceu aos 57 anos. Não cheguei a conhecê-la. Minha mãe se afastou da família de origem muito jovem por falta de amor deles. Ela se casou com meu pai e desde muito pequena sempre vi minha mãe sofrendo por causa das traições do meu pai. Às vezes eu chorava junto com ela. Fiquei adulta e tive meu primeiro relacionamento aos 25 anos. Passei 2 anos com ele e terminei porque ele me traiu. Passei 9 meses solteira e comecei um novo relacionamento. Também passei 2 anos com ele e terminei pelo mesmo motivo. Nesse momento eu vi que tinha algo errado comigo porque só estava atraindo homens infiéis. Aí comecei a estudar sobre relacionamentos e melhorar os meus 50%. Que bonitinha, né? Pois bem, passei 2 anos sem me relacionar com ninguém. Agora estou no relacionamento que já tem 1 ano. Fiz tudo certo com ele. Cuidei muito bem dos meus 50%, de acordo com o que vi sobre assunto nas constelações, e agora descubro que meu namorado tem conversas inapropriadas com várias mulheres. Estou arrasada porque pensei que estava tudo bem, mas não. Estou afastada dele, não sei o que fazer, eu o amo demais. Antes de saber disso, ele me pediu em casamento. Era para ser o melhor dia da minha vida e acabou sendo o pior. Fiquei sabendo quando isso acontece é porque nós atraímos esses tipos de homens por ressonância, por conta das questões sistêmicas das nossas famílias. Quero saber como posso resolver isso, não quero mais atrair homens infiéis para mim. Primeiro de tudo, eu quero dizer para você, eu vejo você. É tão importante a gente se abrir para os nossos sentimentos, e o que você fez aqui, o que você colocou aqui, tem bastante coragem também de olhar para o seu lado. Do ponto de vista sistêmico, quando você fala sobre ressonâncias, sobre repetições, né, na família, você não usou a palavra repetição, mas é o que acontece, são repetições na família, a gente pode entender assim, né? O que a gente fala na superfície, o que a gente diz às vezes sobre fiquei profundamente magoada, senti falta de amor dos meus pais, me revoltei, me afastei, não quero mais ter meus pais próximos de mim, então fui embora e deixei os meus pais. Isso é real, claro, de fato, né? A gente sente, como você diz aqui sobre sua mãe, né? Ela se sentiu abandonada e de fato se afastou, é real. É o que é. Porém, o que existe em níveis mais profundos e sistemicamente é o amor incondicional. Amor incondicional de filhos para pais e de pais para filhos também. Mas a gente vai falar aqui de amor incondicional de filhos para pais, porque a gente fala muito sobre amor incondicional dos pais para os filhos, não é? Quando nasce um filho, nasce também uma mãe, né? A gente começa a falar muito sobre isso, sobre o amor incondicional de uma mãe quando olha para um filho. Quando a gente fala de amor dentro do sistema familiar, existem as lealdades invisíveis. O que são as lealdades invisíveis? Significa que a gente faz tudo pelos nossos pais, tudo, de maneira inconsciente. São os nossos elásticos invisíveis, são as nossas lealdades invisíveis. Então,
Por que a gente chama de invisível? Porque ela não é vista na superfície, ela não é vista a olhos nus. O que a gente traz? A gente traz para nós, para o nosso inconsciente, para o nosso dia a dia também, atitudes que nos fazem estar mais próximos aos nossos pais por amor. Pô, mas como que isso funciona? Se eu tenho raiva, se eu me sinto magoada, eu quero me afastar, como que ao mesmo tempo eu me aproximo? Eu me aproximo onde dá para eu me aproximar. Onde que dá para eu me aproximar? Sendo igual, fazendo igual, buscando homens iguais ao meu pai, por exemplo, no caso, quando você diz aqui, né, sobre a sua mãe, que o seu avô, ou seja, o pai da sua mãe, traiu sua avó e a abandonou. Então, por sentir esse amor incondicional pela mãe e pelo pai, ela busca homens, sua mãe busca homens parecidos com o pai, que também traem. Poxa, mas por que, né? Porque isso não é visto, porque isso não é incluído. Quando a gente olha e fala, né, quando a gente estuda muito a relação dos pais, a nossa relação com os nossos pais, e a gente entende que são pessoas normais, pessoas comuns, não são super-heróis, que têm as suas dores, também têm os seus emaranhados. Você, inclusive, traz a história da sua bisavó, que também tem as suas dores e os seus emaranhados. Então, quando a gente entende que sempre do ponto de vista sistêmico, tá? Não é minha opinião pessoal, não é o que eu aconselho fazer, não é nada. É simplesmente a gente está olhando quase como dissecando aqui uma informação para a gente entender o fenômeno que tem por trás. É bom repetir isso, porque, né, depois eu sei que vai ter uma chuva de comentários, poxa, mas então sempre o homem está certo, a mulher está errada. Não é isso, a gente está olhando o que é. Existiu a traição, existiu o homem abandonando a mulher. A criança que ficou, ela olha para os pais e ela ama incondicionalmente os pais e ela fala assim, puxa, se eu não posso, inconscientemente, tá? Se eu não posso ter meu pai perto de mim, eu vou buscar um homem igualzinho ao meu pai. E aí ela acaba repetindo e trazendo um homem igualzinho ao pai que trai também. Puxa, se minha mãe me abandonou e minha mãe não me cuidou, eu vou buscar ser igual à minha mãe. Então, nesse sentido, ela repete exatamente a mesma história da mãe e do pai. E aí você fala, puxa, tá bom, eu tenho essa consciência, eu já entendi que eu tô atraindo homens assim. Como que eu faço para mudar? Já percebi, né? Já entendi. Eu tô aqui fazendo os meus 50%. E isso também achei muito legal no texto dela. Ela fala assim, eu tô trabalhando muito no meu 50%. E ela conta de alguns relacionamentos que ela teve e que ela foi traída nos relacionamentos e terminou e tal. A questão não é só um entendimento racional. A questão é um entendimento de alma, ou seja, tudo que eu estou dizendo para você é entender que são forças que estão no nosso inconsciente, são essas lealdades invisíveis, são essas ligações sistêmicas que existem no nosso sistema familiar mesmo, ou seja, são esses elásticos invisíveis que nos puxam para o nosso sistema. Além disso, entender que é necessária uma inclusão sem julgamento. E isso talvez seja o mais difícil para você, que escreveu aqui para mim. Porque no texto inteiro você coloca como o homem é o culpado, a mulher foi abandonada, aí a mulher abandonou os filhos, e aí minha mãe sofria e chorava, e aí eu chorava junto. Sempre, claro, dentro da dor, é óbvio, eu não estou no seu lugar para sentir e para saber a sua dor, e eu não tenho como falar sobre isso. Mas, para que a gente consiga dar este próximo passo, que é a sua pergunta, né? Como que eu posso sair dessa frequência, sair dessa ressonância? A gente precisa incluir, é a primeira ordem da constelação familiar, o direito de pertencer. É a gente entender de alma que é como é. Incluir não quer dizer que eu vou olhar para uma situação de dor e que eu vou falar, então, traz ela mais próxima de mim porque tá tudo bem, já incluí, já resolvi. Não é isso, tá? Incluir é eu saber que ela existe, eu dar um lugar e de alma olhar e falar assim, é como é, sem o lugar de julgamento. Porque ele abandonou, porque ele é o que ele é, ou porque ela é o que ela é. Não, sair desse meio, conseguir estar num lugar mais distante e olhar e falar assim, isso foi assim. Foi assim, ponto. Ela se vitimizou, ele é o algoz. Ou, ele tem essa característica, ela tem aquela característica. Não importa, é você sair deste lugar e falar, é como é. É a mãe que eu tenho, é o pai que eu tenho, a minha avó. A situação é como é. Esse é um movimento muito profundo de alma mesmo, de eu poder olhar para isso com amor. Você consegue olhar para tudo isso com amor?
porque o texto, e sempre eu estou trazendo aqui, como que é o olhar do constelador, né, em cima desse texto? Entender o que tem por trás, e aqui o que eu vejo que tem por trás é muito julgamento. Não estou dizendo se está certo ou está errado, não estou nesse lugar, eu estou trazendo o olhar sistêmico. O que o olhar sistêmico diz? Que a gente não julga e que a gente inclui. Então, o próximo passo é conseguir olhar para tudo isso sem julgamento. Como você vai conseguir fazer isso? Talvez fazendo uma sessão de constelação, talvez caminhando um pouco mais onde você já caminhou, que você disse que caminhou bastante, conseguir olhar para o que foi da sua história sem julgamento. A partir daí você consegue criar uma outra história com outro padrão. E aí você não atrai mais pessoas que estão vibrando nesta ressonância de trazerem exatamente a mesma coisa ainda para ser vista dentro desse sistema familiar. Com muito amor que eu gravo esse vídeo, como eu te falei, sem julgamento e sem falar do seu lugar, porque eu não consigo, né, não estou no seu lugar para sentir a sua dor. Eu estou trazendo sempre a visão sistêmica. O que eu posso fazer, né? A pergunta é essa, eu quero saber como eu posso resolver. Conseguir dar este passo. Falta dar este passo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quiser colocar também sua história, a gente pode conversar em próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.